que é a tarefa mais difícil de todo o curso. Sim. Não, a Luciana fazer uma apresentação do currículo e das experiências dela talvez fosse maior do que a própria palestra. Então, eu fiz um resumão aqui, Luciana, começando, evidentemente, pelas coisas mais importantes, né? Muito mais importantes. A Luciana foi minha aluna aqui na URGS, começou o curso de arquitetura aqui no Sul, depois concluiu lá em Brasília, né? Trabalhou no meu escritório, né? Teve uma participação importante durante a graduação. Meu pai praticamente adotou a Luciana. Acho que houve um momento em que ele confiava mais na Luciana do que em mim próprio, lá no escritório. Tinha uma ligação muito forte. Já está bom. Luciana... Não, isso já tá bom como só isso já é suficiente. Já está, é suficiente. Então, concluindo, assim, no modo mais Lattes, né, currículo Lattes, aí a Luciana concluiu o curso em Brasília e seguiu a 200 por hora, fez o doutorado no exterior, em Louvain, na Bélgica, fez pós-doutorado em Harvard, depois fez pós-doutorado no Rio de Janeiro, tem ainda diversas colaborações com vários laboratórios de instituições estrangeiras, não vou nem listar, mas muito forte na língua francesa, né, Luciana? Eu vejo que tem bastante coisa lá com Paris Malaquais, Versalhes, então, que vocês mantêm contato frequente, assim, né? A Luciana, no campo da pesquisa, fundou um grupo de pesquisa chamado Topos, Paisagem, Projeto e Planejamento, que é um grupo que eu faço parte, e também integra esse grupo de pesquisa que eu e Chico coordenamos, né, que é o ensino e a pesquisa do projeto, a produção da arquitetura moderna contemporânea, né, a Luciana faz parte. Mas a Luciana tem multifacética, né? Atualmente, fora 300 outras coisas, é coordenadora de fomento e internacionalização da pró-reitoria de... Não, esse eu encerrei mês passado. Concluiu? Tá, então começou a respirar. Estava em apneia. Até... E pelo lado que nos interessa muito, né, que talvez seja uma das questões mais importantes do nosso denominador em comum, mantém uma atividade ligada ao processo de projeto, não só na pesquisa, como na prática, né? O projeto como ferramenta de pesquisa bastante ativo. A Luciana tem uma parceria importante com o pessoal do ArcBR, né? Que o Éder está aqui com a gente. Fizeram recentemente esse projeto lá em Brasília, da Paróquia Sagrada Família, que ganhou prêmios internacionais, inclusive um prêmio Miss, e eu pedi para a Luciana dar uma notícia desse projeto no final da apresentação dela, né, que trata da rodoviária de Brasília, o tema da infraestrutura, porque é um projeto recente e muita gente não conhece. E a última notícia, que é uma notícia, não é a menos importante, né, ficou por último, mas é uma notícia recente também, a Luciana, junto com o Éder, e junto com o Matheus Seco, que é do grupo Bloco, né, um escritório lá de Brasília, né, são os 3 curadores que venceram a concorrência para o pavilhão brasileiro da Bienal de Veneza, né, que tá um trabalho que está em marcha agora, a Bienal inaugura em abril, né, então isso está em atividade intensa aí, nesse momento, né, dentro de um grupo, dentro de uma organização que se chama Plano Coletivo, né, que tem por trás vários colaboradores, do qual eu me incluo também, né, que vão cada um desde a sua experiência, etc., contribuindo. Então, não sei, eu acho que consegui dar um guarda-chuva aí, Luciano, né? É sempre uma honra poder contar com a participação da Luciana, né, que traz uma energia atômica a qualquer atividade. Então, Luciana, te deixo, já vi que tu abre com o cartaz ali, com o título da palestra, tá, então já te passo a palavra imediatamente. Tá? Deixa eu ver se eu consigo dominar aqui o...
Vocês estão Para mim vendo? entrou. Para mim entrou. Só o cartaz da esquerda. Isso. Isso. Tá. Não, eu fiz questão de iniciar com a questão do Docomomo, porque eu me sinto muito honrada de estar nesse grupo, né, liderado pelo Sérgio. Né, a gente se conhece, eu acho, Sérgio, desde 92. Antes, sabe, é uma parceria de longa data que eu prezo muito e tenho imensa admiração, assim, não só pelo seu percurso profissional, mas tudo que a gente já, né, todas as parcerias ao longo desse tempo, assim. E eu sinto, apesar de ter formado aqui em Brasília, eu sempre digo que a minha alma mater está na URGS. Eu acho que essa questão dessa paixão por arquitetura, esse primor do projeto, tudo, sempre foi muito intenso em todo o curso, inclusive com meus colegas, com as trocas, muitos mesmo viraram professores, não só no Rio Grande do Sul em geral, mas em todo o país. Inclusive, eu, por exemplo, vou participar de um concurso agora como banca na UFRJ, na parte de projeto, e a minha companheira de banca é a Ana Carolina Pellegrini, que também foi minha contemporânea e hoje é do Propar. Então, eu vivo reencontrando. Eu estou, por exemplo, no Docomomo, está a Marta Peixoto, então a gente sempre está se reencontrando nesses percursos, e eu acho que isso tem muito a ver com essa questão do projeto, né, que sempre nos inquieta e nos traz reflexões, assim. Então, dito isso, a minha colaboração hoje para o debate traz justamente a questão do vazio genérico infraestrutural, estratégias projetuais a partir da rodoviária de Brasília, que faz um pouco alusão a uma pesquisa que eu considero que continua em andamento, apesar da gente já ter publicado o livro, né? Eu vou falar disso depois, sobre a cidade pós-compacta, que é estratégias projetuais a partir de Brasília, mas eu acho também que há discussões e inquietações em torno da rodoviária, que não é só uma discussão do artefato em si, né, que já foi para lá de discutido, debatido e com muitas pesquisas em várias épocas, com grande documentação, etc. Mas que lições, que questões a gente pode trazer a partir disso? Então, eu queria começar como ponto de partida, discutir Brasília, que muitas vezes ela é colada a essa imagem. Não só como imagem, como interpretação. Parece que tudo sobre Brasília já foi dito, já foi comentado, principalmente a partir do seu projeto original, né, dos croquis e do relatório do Lúcio Costa, e todas essas questões que a gente conhece bem. E parece que tem uma expressão em francês que é figer, parece que ela está condenada à sua própria história. Parece que ela sempre vai estar presa não só a esse cartão postal, e eu fiz questão de botar um cartão postal da Seca, né, que é uma coisa que também caracteriza muito a questão do cerrado aqui, mas também essa ideia de cartão postal, de símbolo nacional, de capital, com essa arquitetura tão, né, monumental e emblemática que muito, né, nos admira e que está sempre em discussão. E que foi, de fato, uma outra concepção de habitar, assim, desde a da superquadra, umas relações de escala que a gente poderia fazer uma palestra só sobre isso. A gente teria muito a dizer e a comentar como é que é essa vivência dentro da cidade planejada. Mas hoje eu queria trazer um outro aspecto do projeto e que tem a ver da vivência hoje. Quer entender isso não como um projeto original, não só como o desenho e os princípios, o desenho enquanto projeto original do Lúcio Costa, mas discutir a partir dos princípios que são colocados em configuração. Tem princípios em marcha que eu acho que ainda são muito poucos, que ainda é muito pouco debatido
e que vale a pena a gente retomar aqui hoje. Então, para além da polêmica sobre Brasília, né, isso é uma cotação famosa do Morrinagli, que nunca se acreditou que a cidade ia realmente vingar, que ia ser uma espécie de ruína moderna, né, no meio do Cerrado, que ninguém mudaria, tinha muita polêmica em torno da construção nos seus primórdios, polêmica, né, que perpetuou. Isso já é uma cotação do Marshall Berman, dizendo que é the most dismal city in the world, tipo assim, o pior lugar que você pode imaginar da face da Terra para viver e se colocar lá. Então, para além dessa polêmica, que apropriação a gente tem a partir, né, dessa centralidade da rodoviária? Como que se dá essa relação entre território, arquitetura e infraestrutura que está sendo colocada? Então, tem outras facetas do plano piloto que vai além da questão da capital, que tem uma relação muito forte com essa relação metropolitana. Hoje, Brasília, pelo IBGE, ela já é considerada a terceira metrópole do país. Ela só perde para Rio e São Paulo, com uma área de abrangência que é chamada de RID, né? Essa região metropolitana, de 9 milhões de pessoas, se pegar todas as áreas adjacentes também ao Distrito Federal. E que teve uma apropriação paulatina e de formas de informalidades, de conflitos e outras camadas que foram constituindo o que a gente conhece como a cidade, né? E que tem uma história que é colocada como uma espécie de dicotomia a esse projeto original, né, como uma segregação socioespacial, como algo que está sempre à margem. Parece que não pertence e parece que não faz parte desse cenário glorioso do cartão postal. Então, a partir do entendimento de Brasília, não como plano piloto, mas como essa Brasília metropolitana, que teve e parte das relações de infraestrutura, é que eu quero reposicionar o debate hoje. Então, que outras margens são essas? Aí a gente vai ver que Brasília, se você olhar essa imagem noturna aqui, ela não difere muito de outras metrópoles e regiões metropolitanas do mundo, né? Aqui nós temos, por exemplo, a Península Ibérica e a região metropolitana de São Paulo. Então, tem uma condição metropolitana que é inerente a muitas paisagens urbanas ou periurbanas, ou talvez o território todo já seja operacional, como o Neil Brenner coloca, de que para que existam essas grandes aglomerações, na verdade, você tem todo um território natural que está sendo ocupado e fazendo uma relação de toda uma infraestrutura para abastecer esse aglomerado urbano. Então, não tem como pensar a metrópole sem pensar num território muito mais expandido. E que, muitas vezes, o nosso urbanismo, o nosso desenho urbano, parece que ele está contido dentro de um limite que é só de dentro da gleba, mas essa relação com o território, com a infraestrutura, muitas vezes não alcança as políticas públicas, o tipo de planejamento, e o planejamento fica por demasiado fragmentado. Esse é um exemplo, por exemplo, de um loteamento da Minha Casa Minha Vida, que, de fato, tem ali o que a gente chamaria de um urbanismo compacto, a praça, a rua, o lote, etc., mas parece que ele não conversa em nada com seu entorno ou com a relação mais macro do território, de fluxos, permanência de equipamentos públicos, porque esses editais muitas vezes são feitos simplesmente para pensar a habitação de forma desconectada com esse todo. Então, a problemática que quer se colocar hoje é como pensar um território que vai além de um limite. Porque os nossos planos diretores, eles buscam limite, centralidade, etc., e talvez sejam parâmetros que já não dão conta dessa condição contemporânea.
né, como coloca, para dar um exemplo de uma discussão atual, do Neil Brenner, onde ele vai falar que todo o território hoje no planeta é urbanizado de uma certa forma, porque se ele necessariamente não é urbano em termos de tecido urbano, mas ele operacionalmente vai fazer alguma parte desse território, seja pela agricultura, seja pela exploração de minérios ou etc., vai ser uma espécie, tem um certo utilitarismo desse território para abastecer essas grandes metrópoles. Então, a gente parte desse princípio de que o genérico infraestrutural e o vazio são condições preponderantes do urbanismo contemporâneo. E são fenômenos que a gente tem que começar a olhar para eles, para entender que urbanismo a gente quer construir a partir disso. Bem, isso é uma das premissas também do livro, né, que a gente, que eu tive o prazer de fazer junto com o Guilherme, a Carolina e o Cauê, que também fazem parte do plano coletivo, junto com o Sérgio, junto com o Daniel Mangabeira, Henrique, André Veloso, Éder, que a gente está nessa discussão de pensar que cidade a gente pode pensar a partir de um projeto, mas um projeto que leve em consideração esses fenômenos urbanos contemporâneos. Então, ao invés de olhar Brasília como um estudo de caso, a gente está olhando Brasília como uma hipótese. Por que uma hipótese? Porque, para além dos seus aspectos, né, historiográficos super importantes, patrimoniais, etc., né, para além do cartão postal, o projeto, o desenho de Brasília, de uma certa forma muito específica, mas talvez possa trazer lições para a gente pensar de forma mais ampla, ela começa a lidar com a implantação de um desenho onde tem o genérico, o infraestrutural e o vazio. E como se deu essa relação pelo projeto. Então, tem um projeto de absorver a velocidade, por exemplo, para dentro do core urbano, como parte primordial. E aí a Brasília foi, né, aclamada como a questão do carro, etc., e foi mesmo, porque naquela época era o que a indústria mobilística estava fazendo, mas, para além do carro, era uma questão de trazer sobreposições e camadas de velocidade. Então, você tinha tanto a velocidade lenta do pedestre, da bicicleta que estava separada, como essa velocidade rápida, que a gente pode, inclusive, reconfigurar com outros modos de transporte hoje, por exemplo. Tem uma arquitetura genérica, porque ela se repete, tem tipologias que se repetem, a tipologia é ligada com essa relação interior-exterior. E tem uma questão com o vazio enquanto paisagem, que não é o vazio só monumental, é também em algumas partes da cidade. Esses vazios geralmente precisam de velocidade para ter essa percepção, mas também tem o vazio no sentido de apropriação de espaços abertos, onde você começa a ter isso. E tem uma diferenciação muito grande de escalas, que a gente vai ver, né, eu espero, né, argumentar um pouco em cima disso. Para que tudo isso aconteça, o entendimento do território foi fundamental. Não é de conhecimento notório, mas talvez alguns aqui já saibam, como o relatório Belcher e as expedições militares tinham um profundo conhecimento do território, não só da sua topografia, mas fauna, flora, o tipo de ocupação. Por quê? Porque era necessário escolher onde que seria mudada a capital. Então, essa relação com a implantação foi, assim, vamos dizer assim, um ponto de partida para a escolha do território. Não é à toa que a região do Distrito Federal é o único ponto do país onde tem a nascente de 3 bacias hidrográficas do Brasil. Por isso que é chamada essa região do Planalto Central de berço das águas. Então, tem uma relação com a infraestrutura macro, no sentido de água, energia colocada, mas também de uma interiorização onde não prevalece uma ocupação compacta, típica europeia do litoral, mas uma ocupação que leva em consideração outros aspectos infraestruturais e territoriais do planejamento. Então, por exemplo,
antes mesmo de ter o edital do plano piloto, a cota do lago, eu acho que o maior projeto de Brasília, na verdade, foi o lago. A altura da barragem já determinava exatamente a cota que ia ter. Tanto que foi a construção do Palácio da Alvorada foi de agosto de 56, o edital saiu em outubro ou novembro de 56, o resultado do concurso foi abril de 57, e o palácio, a essa altura, já estava quase pronto, porque eles já sabiam a cota que ia ter e a barragem estava em construção. Então, eles construíram o palácio antes de ter a conclusão do projeto e do lago. Então, as 3 principais obras antes do concurso foi o lago, né, o palácio, porque eles tinham pressa, então eles já começaram por um palácio, e o aeroporto, que é outra obra de infraestrutura também, ligada a essa apropriação, né, da construção da capital. E aí tinha uma questão importante, que é pouco comentada também, que no território, não era um território vazio, tábula rasa, já tinham várias apropriações nessa região de Goiás, não só de fazendas, mas de pequenos núcleos urbanos, como Planaltina, Braslândia, etc. E essas vias, que eram dos antigos viajantes do século XVIII e XIX, foram primordiais para um traçado do que seriam futuramente as BRs, né, que saem agora de Brasília, de acesso à capital. E eles tinham 3 pontos primordiais que eram locadas as cidades satélites. Então, a cidade satélite, ela nasce de uma configuração de infraestrutura das chamadas parkways, que eram os estados parques, que depois teve toda uma configuração de arborização, etc., de como é colocando. E, a partir dessa configuração, os planos diretores posteriores da cidade foram indicando eixos de urbanização, o que faz com que Brasília hoje, por exemplo, tenha o maior IDH da América Latina, 99% de água encanada, luz elétrica, etc. E desde a década de 80 para 90, não é mais, ela não depende mais totalmente do governo federal, porque hoje o maior insumo econômico de Brasília é o agronegócio, grande parte é dentro de Brasília, serviços hospitalares, terciários, etc. Então, ela está com uma economia muito diferente, por exemplo, do que foi na década de 80, e isso marca transformações profundas no território também, que uma outra palestra talvez a gente possa aprimorar isso. Então, essas outras paisagens, que também fazem parte de Brasília, com tipologias distintas, não diferem muito de outras cidades brasileiras, latino-americanas ou do sul global, assim, de alguma forma. O que é muito interessante de olhar para Brasília como laboratório dessas experiências é que onde teve um planejamento de infraestrutura, de tipologia, e essa articulação com o vazio, a forma de ocupação tende a ser tem uma forma coletiva mais forte. As pessoas acabam se apropriando mais desse espaço coletivo e acaba tendo mais acesso a equipamentos urbanos, etc., do que em outras regiões, por exemplo, como o Sol Nascente, que é essa parte aqui, onde praticamente não... A intervenção aí é muito mais complicada, porque a caixa viária é pequena, não passa linhas de serviços, etc., que a gente pode colocar. Apesar de muitos desses projetos não terem sido finalizados ao fim e a cabo como foram projetados, como aconteceu no plano piloto, mas que tiveram os mesmos princípios, né? Todas as cidades satélites tiveram os mesmos princípios de urbanismo moderno da década de 60. Então, olhando para Brasília como uma hipótese de agenciamento, vamos supor, desse vazio, desse infraestrutural e do genérico, enquanto tipologia, enquanto articulação desse espaço mais aberto, o que a gente observa? Então, indo diretamente agora para a rodoviária, né? Primeiro,
é essa relação intrínseca com a topografia, né? A implantação do plano piloto é justamente numa espécie de calota dentro dessa topografia, onde o ponto mais alto seria justamente onde está a rodoviária. Né? E esse desenho aqui foi o único desenho que todas as equipes do concurso receberam, que era a planta de topografia. E tem uma linha, esse desenho foi feito pelo Lúcio Costa, a única linha que o Lúcio Costa traça é essa linha que eu vou marcar aqui, não sei se vocês estão percebendo, que é o ponto onde ele acha esse eixo mais perpendicular às curvas de nível, onde vai gerar o traçado todo do plano piloto. E aí, justamente no ponto mais alto, que é onde está a implantação do cruzamento, ele cria uma espécie de movimentação de terra para encaixar a rodoviária entre dois pontos mais ou menos iguais. Esse era o projeto original, que, né, que é esse cruzamento de eixos. Mas o que acontece? Quando passa pelo crivo do júri, o júri sugere, né, está aqui o desenho do relatório, que o centro da cidade estava muito distante do lago e que deveria aproximar todo esse, né, esse core urbano mais próximo do lago, o que vai gerar esse desenho aqui, para vocês terem ideia que pelo menos uns 200 ou 300 metros foram aproximados aqui e que fez arquear um pouco mais ainda a questão do eixo rodoviário aqui. E isso faz com que a lógica da rodoviária, que teria ao lado sul e norte simétricos em nível, em cota de nível, fez com que mudasse completamente a lógica topográfica. Porque, em vez de você ter lados similares em cota, você criou, na verdade, cria-se, então, 3 terraplenos, e uma grande movimentação de terra aí no eixo monumental. Então, o primeiro terrapleno é o da torre, que ele vem, e aí tem um grande encaixe, uma grande movimentação de terra, são, assim, 9 metros de altura, com 200 metros de largura, para se encaixar a rodoviária. Essa terra toda serve como aterro da esplanada, para que o novo platô seja justamente a diferença de nível entre a esplanada e a Praça dos Três Poderes. Então, a impressão de que Brasília é plana no sentido transversal é uma paisagem fabricada, que foi totalmente mudada e que a gente percebe muito mais essas diferenças de níveis quando a gente vai para o setor comercial, ou setor bancário, etc., que aí teve uma fabricação de segundos térreos. Assim. Então, o térreo, muitas vezes, não é o térreo natural, mas é um térreo fabricado, onde tem estacionamentos embaixo, etc., com grandes plataformas. Então, a ideia da rodoviária, de uma certa forma, ela cria estratégias de apropriação em outros lugares do próprio plano piloto. Então, esse aqui é o desenho, né, do relatório do Lúcio, e o que se configura mesmo tem certas nuances de projeto e de desenho do chão que são muito interessantes e que não foram feitas só pelo Lúcio Costa. Tinha uma equipe fantástica na Nova Cap, então muito do que é Brasília hoje era primeiro desenhada para depois virar legislação ou então determinar outros pontos, não só do plano piloto, mas das cidades satélites também. Então, era um aprendizado com o projeto para se pensar o planejamento. Então, tem uma inversão de escalas também. Não só o planejamento interferiu no desenho, como o desenho interferiu na forma de planejar a cidade. E a plataforma, ela se torna um caso, né, não só paradigmático e etc., porque ela lida com essa questão da grande velocidade, que é esse atravessamento que hoje, só na região do plano piloto, tem 4 milhões de pessoas, e, incrivelmente, ela comporta um grande tráfego até hoje,
e, ao mesmo tempo, ela abriga, com qualquer, né, rodoviária metropolitana, uma circulação de pedestres de mais de 1 milhão de pessoas por dia, assim. Então, ela consegue dialogar com essas duas escalas aí de apropriação, né? E que nasce desse entendimento de fluxo e permanência e de como que essas questões vão sendo tratadas em nível desses fluxos. E não deixa de ser uma obra extremamente monumental, com mais de 80 metros, em concreto protendido, uma obra, né, hoje, principalmente pelo seu imediatismo e etc. Inclusive, graças às pesquisas em concreto armado dessa época, por exemplo, pôde-se construir o ICC na Universidade de Brasília, porque todo o maquinário da rodoviária foi para o ICC. Então, era um verdadeiro canteiro experimental de técnica, de tecnologia e infraestrutura colocada em marcha. E aí, esses terraplenos, na verdade, fazem com que essa grande plataforma gigantesca, monumental, ela se encaixe na linha do horizonte, o que dá uma sensação de leveza e desaparecimento. Então, ela tem um protagonismo forte enquanto equipamento urbano, mas ela acaba virando muito mais um enquadramento da paisagem monumental e não um artefato a ser monumentalizado, assim. Então, a relação com o monumental ela é muito dialética e eu acho que talvez seja a grande, né, questão da rodoviária ser colocada. E que Brasília, durante muito tempo, né, parece que foi criticada por essa espécie quase de maquete 1:1 que foi colocada, né, quase uma coisa mecanizada. Tem alguns filmes na época de Brasília que ensinavam como andar na cidade, de tão inusitado era essa vivência dessa cidade moderna, etc., mas que foi ganhando corpo e que foi ganhando essas outras camadas de apropriação e que trazem uma espécie de normalidade. Hoje, o centro de Brasília, na verdade, é muito mais parecido com o centro de Taguatinga do que, por exemplo, áreas do plano piloto mesmo. Então, ela vai criando uma outra vivência que se aproxima muito mais de outras cidades tradicionais. Então, nesse entendimento aqui de infraestrutura, a gente parte então, que estratégias a gente pode pensar a rodoviária hoje, para além dos seus aspectos históricos e projetuais, né? Como é que é esse artefato? Então, a gente, no livro da Cidade Pós-Compacta, a gente começou a ver como que também se dava essa relação de topografia e infraestrutura em outras partes mais ordinárias da cidade, de uma arquitetura que a gente considera mais do cotidiano e não do eixo monumental. Então, por exemplo, aqui é um pedaço do setor comercial sul, onde tem toda uma rua de serviço, onde o edifício está, o nível térreo dele está acima, com que faz com que o pedestre tenha trânsito livre, com grandes praças, que se aproxima muito de um quarteirão tradicional. Mas isso só é possível porque a parte de serviço, caminhões, etc., ele está num outro nível. Então, se aproveita desses desníveis naturais para ir criando esses desníveis também artificiais, porque neste talude, por exemplo, tem garagem desse edifício, etc., né? Ou, por exemplo, e aí talvez esse seja o melhor deles, é justamente a Galeria dos Estados, onde parte que é muito próxima da rodoviária, ela liga o setor comercial sul ao setor bancário, o eixo rodoviário, ele ligeiramente faz um movimento de subida, então ele se transforma em viaduto, e a passagem, ligeiramente também, ela tem uma leve escavação, para não também ter uma cota muito alta. Parece uma operação tipo Aterro do Flamengo, então tem uma negociação aí na topografia para que a grande pista ali do eixo rodoviário continue, que por baixo tem essa passagem de pedestre, mas que não é só uma passagem de pedestre, é uma vivência que vem se consolidando durante, né, décadas de passagens, tem uma vivência muito forte, e ela começou com
não tinha comércio na década de 70 suficiente para encher essa galeria, então começaram com representações dos estados. Então, quem era, sei lá, do Ceará, do Rio Grande do Sul, podia achar produtos regionais aí. E na outra parte da galeria tinham as embaixadas, então você podia experimentar. Então, começou com uma efervescência cultural e que criou outras camadas e vivências ao longo do tempo, assim. E que, ao mesmo tempo, aflora no setor comercial sul, ligando, e aí tem justamente os projetos aqui do Lelé, que abrem para essa praça e que depois vão levar para uma sequência de galerias. Então, tem uma sequência do caminhar pela cidade que é muito diferente da experiência do automóvel. Então, você tem experiências citadinas de urbanidade distintas, mas que se sobrepõem em escalas diferentes, né? Então, como representar isso? Então, a gente começou na pesquisa do livro como mostrar essa complexidade que muitas vezes a foto ou o desenho tradicional, que intencionalmente ele não quer mostrar essa parte mais mecânica de infraestrutura do projeto, mas que a gente tinha todo o interesse em mostrar. Então, aqui, por exemplo, é a galeria que está embaixo do eixinho, né, que é o eixo lateral do eixo rodoviária. Aqui a gente já tira um pedaço do que é o eixo rodoviário para mostrar a galeria. Aqui tem uma ligação com o metrô de Brasília. Então, você vai mostrando uma espécie de um lado B da cidade que, às vezes, é muito pouco representado e que tem e muitas vezes não é colocado como coisas codependentes, né? O desenho de arquitetura com o desenho mais urbano e do planejamento da cidade. E aqui, então, a gente, na pesquisa, aponta 3 estratégias projetuais primordiais: a terraplanagem, o balizamento e o ajardinamento. E o que a gente quer dizer com isso? Bem, no livro, a gente cita vários exemplos e vários casos em Brasília, mas o que eu queria destacar aqui é justamente como que essas estratégias na rodoviária acabam sendo apreendidas, ou a partir dela são feitas outras intervenções arquitetônico-urbanísticas em outras áreas do plano piloto. Então, o que a gente está chamando de terraplanagem? É justamente essa relação topográfica que ora cede para a arquitetura, ora vira mirante. Então, você usa da topografia natural para criar percursos ou criar perspectivas dentro dessa paisagem e, principalmente, trazer grandes objetos de infraestrutura sem ser objetos soltos no terreno, sem nenhuma articulação de escala ou topográfica, assim, ou topoceptiva, né, para usar uma expressão muito usada aqui em Brasília. Balizamento, ela pode ser tanto no sentido de criar verticalidade com pontos, mas balizar tem muito a ver com essa questão, igual antigamente que a gente fazia a baliza do carro, porque parece que, por ser uma área vazia, sem muitas construções, ela é neutra, como se fosse uma tábula rasa. Muito pelo contrário. O fato de ter grama, ter texturas, ter encaminhamentos, ter texturas, é como se você encaminhasse esse pedestre para determinadas áreas. Então, é como se você sinalizasse esses percursos, ora por muros de arrimo, ora por rampas, leve rampas, né? O Guilherme costuma dizer que em Brasília tem uma dimensão que é 2D e meio, não é o 3D completo, não precisa estar tudo construído, mas pequenas nuances na topografia criam uma sensação de balizamento e você sabe por onde caminhar, mesmo que não tenha necessariamente como é que se diz, um sinal ou uma placa, até porque, como a vista geralmente é desimpedida, você tem uma relação do território muito grande com o que você está vendo adiante, com o que você está pisando ali naquele chão, daquele momento. Então, a relação do chão e da paisagem é algo muito conectado e que tem a ver, de uma certa forma,
com as nossas áreas periféricas, onde nunca vai ter uma densidade, uma compacidade desejada, assim, onde a gente fica clamando por preenchimento desses vazios e ao invés de tentar lidar com eles, e que justamente esses vazios é que vão gerar menos impacto ambiental, vão gerar umas outras relações onde nem tudo precisa ser centralidade. Então, aqui a rodoviária, e aqui é justamente a Galeria dos Estados na década de 70, então essa relação da grande infraestrutura com o genérico e com o vazio transpassando, ele vai criando, né, essa relação do grande ponto de perspectiva, mas também desse pedestre que caminha e que vai ganhando outras camadas de percepção e de apropriação, como essa aqui. Então, você tem pequenos gestos de... Claro que esses corrimões não tinham na década de 70, né? Isso é coisa atual da legislação. Mas que tem pequenos encaminhamentos que vão vencendo a topografia, que Brasília não é plano, vocês viram na planta topográfica. Então, por exemplo, entre o setor comercial sul, que está acima, e o setor bancário, tem um desnível de pelo menos 30, 40 metros de altura. Mas isso é tão leve que você não percebe, porque você vai sendo encaminhado por esses leves planos inclinados e essa relação topográfica. Esse pilar teve uma grande tragédia uns anos atrás, parte disso daí por falta de manutenção caiu, eles tiveram que modificar, eles fizeram um reforço estrutural. Mas esse pilar era exatamente igual ao da rodoviária em desenho, que era muito mais esbelto, e eles acabaram reforçando, e a população já apropriou, já tem vários... Isso aí tribos de skatistas, happenings, etc., porque como é uma parte da cidade que não tem habitação, então acaba que tem várias todo tipo de coisa, desde feira até grupos de apresentação, rodas de choro, um monte de coisa acontecendo. Infelizmente, eu não tenho foto das coisas. E, ao mesmo tempo, você vai tendo esses encaminhamentos, onde você sai da galeria, sai do metrô, e aí você chega nessa praça aí do Morro Vermelho. Ainda tem, desde a época da fundação, essas pequenas lojinhas, assim, essa cearense, que só tem produto do Ceará, e tinha de cada espaço. Hoje, muitas estão fechadas por causa da pandemia, essa questão da pandemia está modificando muito esse espaço do setor comercial sul. E, por fim, trazendo essa relação do espaço aberto, onde o aberto é interior também, essa questão do ajardinamento, eu trouxe como exemplo também a igrejinha, mas isso acontece em várias partes da cidade, onde essa relação do que é pavimentado, do que não é, vai criando espaços de convívio, como, por exemplo, aqui na igrejinha, a parte da nave, na verdade, se expande para o jardim, dependendo da hora do dia, da quantidade de pessoas, e etc. Então, tem uma dinâmica que vai para além de um projetado fixo, mas vai tendo uma apropriação de outras camadas dessa relação com o vazio, que vai criando outras formas de configuração. E eu acho que são lições que a gente precisa entender para trazer para outras dimensões, principalmente essa dimensão ambiental, onde não dá para pavimentar tudo ou modificar tudo, mas aceitar um pouco como é que esse território e como que esse projeto pode ser muito mais um articulador do que uma relação de cima para baixo, por exemplo, né? Como, por exemplo, e aí trazendo alguns experimentos que a gente tem tratado aqui em ateliê, né? Uma das referências é a Paula Viganò, dessa entender essa porosidade e esses vazios como potenciais e questões, ou como mesmo o trabalho do Montemor, onde mostra uma relação muito forte de infraestrutura, que é uma espécie de urbanização extensiva, né? Você não sabe mais delimitar o que é urbano, que o urbano está para além de uma tipologia conhecida. Ele tem muitas formas e muitas versões do que pode ser esse urbano, né? Ou então, essas relações de infraestrutura, que parece que são meramente metropolitanas, mas que se tornam cotidiano, como, por exemplo,
a apropriação de autoestradas, né? Tem esse trabalho belíssimo do Álvaro Domingues, que vai entendendo esses percursos como outras formas de configuração. Então, o urbano não cabe mais no repertório quadra, lote, avenida, rua. A gente vai ter que inventar outros nomes, a gente vai ter que perceber outros urbanos que estão para além dessas tipologias já consagradas e conhecidas, que é um pouco o que o Albert Pope faz quando ele começa a interpretar determinadas estruturas nessa macroescalas, né, o que ele chama de ladders, que é talvez a tradução fosse a espinha de peixe, mas tem uma outra hierarquia dessa relação de infraestrutura de locomoção, das vias e percursos e caminhos, que a gente precisa estudar e transformar isso em repertório de projeto. Né? Então, como que essas paisagens, que são lidas como fragmentadas, descontínuas ou sem centralidades, na verdade, são as paisagens no nosso cotidiano, e como que o projeto entra nessas paisagens, né? Então, a gente começou em ateliê a desenhar de outra forma. A gente começa desenhando a topografia, as relações de vegetação, etc. Essa aluna, a Isadora, não sei nem se ela está aqui, ela está muito interessada na linha de alta tensão, que tem 20 quilômetros aqui em Brasília. Então, é justamente esse vazio. Mas ela passa a entender, ao invés de o cheio ser o traçado urbano, o cheio é essa paisagem natural antropizada e que já tem várias modificações aí, né? E o que vai criando outros mapas e outras formas de representação dessas porosidades e dessas relações mais intrínsecas, onde, ao invés de se dar as costas para os mananciais, córregos, etc., por que não isso não são as frentes paisagísticas desses vazios e potenciais, né, de articulação, de áreas de vivência, etc., porque também tudo virar APA, que é a área de proteção ambiental, talvez não seja o caso, porque também isolar essas áreas de uma relação compartilhada com uma apropriação, claro, que preserve, que não gere desmatamento, etc., talvez seja mais útil do que deixar ela totalmente zelada e que, de uma maneira ou de outra, acabam sendo deterioradas ou tendo ocupações informais, grilagens, etc., que é o que mais acontece aqui, por exemplo, na região de Brasília. As áreas de maior interesse ambiental foram as mais destruídas nas últimas décadas. E a gente começa a dar complexidade a um desenho urbano que, nos nossos planos diretores, estão excessivamente diagramáticos. A topografia, a vegetação não aparece, ele não entra como um conteúdo de desenho. E como é que a gente vai pensar a cidade, né, no sentido de compreender esses fenômenos, se isso não está, de uma certa forma, cartografado, desenhado, colocado como um elemento de debate. Então, isso aqui é um trabalho de uma outra aluna, por exemplo, então a gente começa a pensar em outras formas de tipologia, só para dar um exemplo, e de entender isso não como áreas fragmentadas, mas continuidades dentro de uma paisagem mais dispersa, ou mais o que a gente está chamando de pós-compacta. Então, ler essa cidade de uma forma mais trazendo toda a sua complexidade. Eu acho que essa é o que a gente vem, pelo menos, tentando fazer em ateliê. E questionando que, para algumas cidades e para alguns centros, talvez essa ideia de compaxicidade da cidade do 15 minutos funcione, mas isso não vai funcionar para tudo, e não pode ser régua para tudo que é desenho. Então, a gente tem que ampliar esse repertório e repensar a cidade em outros parâmetros também, porque uma cidade de 15 minutos, na verdade, você está privilegiando ainda mais a gentrificação, quando você vê os dados econômicos dessas regiões que são aclamadas como grande urbanidade, etc., etc. Porque tem sempre uma cidade para fora da área central e parece que ela nunca pertence, parece que ela nunca faz parte de um ideal do que a gente deseja para as cidades, né? E que essa relação com a área verde, com a infraestrutura tal,
eu não coloco aqui como um exemplo a ser replicado, mas talvez entender os princípios para repensar isso em outros contextos, né? E que essa paisagem, ao invés de ser tida na sua totalidade, é uma paisagem construída através de percursos, de pequenos enquadramentos e uma relação muito íntima com a topografia, onde você vai revelando outras formas de apropriação, como, por exemplo, essas aqui, que são umas festas que acontecem nesses espaços públicos, que de forma alguma foi planejado, mas elas estão acontecendo de forma muito intensa, principalmente depois da pandemia. E olha que essas fotos já são anteriores. E é isso que eu tinha um pouco para falar da questão da rodoviária. Como é que está meu tempo, Sérgio? Eu posso... Está tranquilo, Luciana, faz favor, é importante mostrar o projeto. E aí, essa é uma parte da apresentação que justamente eu fiz com o grupo Arquicom, que também o Sérgio faz parte, para discutir arquitetura contemporânea, e onde a gente traz o projeto, eu acho que o Éder está aí também, Éder, se você quiser complementar alguma coisa, como uma relação dentro dessa paisagem metropolitana da cidade. A gente ficou muito feliz de ver que não é uma obra que está no core urbano, planejado, etc. Ela está justamente muito próxima do Catetinho, onde foi uma espécie de entrada da cidade por muitas décadas, que foi a primeira construção, né, residência presidencial, na época do Juscelino, muito próxima à Épia, que é essa estrada parque de abastecimento, e pertencente a um bairro tido nobre, que é o Parkway, que ele foi projetado para ser uma espécie de chacras, e com o tempo a legislação mudou, esses grandes lotes de 20 mil metros, eles foram parcelados em 6 ou 8 lotes e viraram mini condomínios da forma, assim, muito, exacerbando muito a segregação socioespacial, né, de várias regiões de Brasília. Mas, por outro lado, é uma região que está muito próximo da cidade satélite do Gama, tem várias populações carentes aqui, principalmente próxima dessas regiões aqui de proteção ambiental, então também tem uma diversidade social muito grande. E a paróquia, ela, né, apesar de ser as principais doações para a construção da igreja ter vindo dessa população mais abastada, ela acaba que tem muitos programas sociais para essas populações mais carentes que estão ali no entorno também. Então, vamos dizer assim, o local da igreja ele é quase que um resquício de infraestrutura urbana. Então, aqui estão esses lotes, né, que estão sendo parcelados, esse ainda não foi, esse aqui já foi. E não, então, nesse interstício aqui dessa infraestrutura já secundária, ao lado da Épia, ele era, tudo foi concedido para a Arquidiocese aqui de Brasília, e provisoriamente, que não é tão provisório, porque eles acabaram colocando vários materiais nobres, etc., eles já tinham construído um salão paroquial, etc., e, obviamente, a comunidade queria manter, né, porque já tinha sido investido dinheiro aí. Então, tem uma relação com o entorno que está dentro de uma escala que não é tão próxima assim, não é tão compacta, não é um lote tradicional, mas é quase que uma área aberta onde se colocaria, então, o equipamento. E esse aqui é um croquis do Éder, que eu acho belíssimo, que a ideia dessa relação com a natureza e com o entorno ele vem de uma relação com a paisagem, onde essa linha do horizonte, que é muito preponderante em Brasília, ainda mais nessas áreas mais distantes, né, das áreas mais consolidadas, ela se coloca. Né? Então, isso sempre foi um princípio de projeto que continuou, né? E é impressionante como isso se mantém mesmo na obra construída. Ao mesmo tempo, ela se configura por 2 eixos que geram esse atravessamento numa ideia quase utópica, que se essa igreja não tivesse cerca ou muros, etc., e que ela pudesse ser uma grande relação de encontros com um grande espaço público para um lugar onde basicamente não tem espaço para equipamento coletivo. Né? Praticamente tudo ali são esses mini condomínios que foram sendo construídos.
Então, tem uma relação já de acomodação com essa topografia e de, principalmente no sentido de prevalecer essa linha do horizonte, mas também de criar relações muito mais amplas do que uma relação só intrínseca com o lote, mas uma relação muito mais macro com esse território que está em outra velocidade. Então, acaba que se manteve, né, essa edificação pré-existente, e como uma espécie de atravessamento, esse edifício, essa edificação pavilionar, ela cria uma conexão entre essa possível relação com o bairro em si e essa relação mais próxima da época da grande velocidade, onde a nave circular, ela acaba, né, a gente chegou a pensar várias formas dessa nave, mas ela se coloca justamente dentro né, desse terreno triangular, a nave circular, ela acaba não criando uma relação de frente e fundo. A gente não queria privilegiar a frente como uma entrada e o fundo como algo secundário, mas algo que pudesse transpassar em todas as direções essa relação com a natureza, o sagrado, e um sentido também de acolhimento. Por isso que a nave circular também, ela acaba aproximando o altar dos fiéis e perde também uma relação muito hierárquica do que vai sendo colocado, né? E aí o corte, eu acho que transmite muito bem essa ideia desses encaixes, aqui é uma ligação do pavilhão comunitário com a nave, e aqui a edificação pré-existente. Opa! E que vai ganhando forma e detalhamento. Eu participei muito do projeto do estudo preliminar, mas a parte executiva e detalhamento foi todo feito pelo ArcBR, pelo Éder, pelo André, e que também teve, e aí eu acho que o papel do padre, da comissão foi fundamental, porque eles também acabaram sendo convencidos e teve um diálogo muito grande com a comunidade, etc., no sentido de ter outros projetos de detalhamento, né? Então, teve projeto de paisagismo, de acústica, sabe? Então, foi um projeto lento, mas eu acho que, no final das contas, teve esse resultado aí. Isso aqui é durante a construção, nessa implementação aqui dessa estrutura, que tem 40 metros de vão livre, com 6 pilares de concreto, um sistema radial de treliças metálicas na cobertura, e é totalmente... tem iluminação e ventilação natural totalmente, assim. E teve também um apoio do pessoal de conforto da UNB, o Caio, a Juliana, várias pessoas também participaram do detalhamento dessas especificações aí. E que essas movimentações de terra também vão criando essa relação com a luz, que é muito forte no Planalto Central, o grau de luminosidade, mas ela é um pouco filtrada por essas movimentações de terra também. E que ganha uma certa referência dentro de uma paisagem completamente dispersa, mas que vai ganhando uma outra relação escalar dentro do território, assim. Aí aqui eu só tenho mais algumas imagens, essa relação aqui. Não sei se o Éder está aí, se ele quer comentar alguma coisa. Então, essa é a parte zenital, onde é a luz natural, então, durante o dia, praticamente não se acende luz nenhuma, só à noite mesmo, e à noite tem esse efeito reverso, né? A luz que sai dessa abertura acaba criando uma relação de leveza, assim, com a paisagem. Os móveis também foram desenhados pelo ArcBR. As fotos estão da Joana França. Essa é a casa do padre, que também acabou entrando no projeto. E eu acho que é isso. Muito bem, Luciana. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Achei o botão das palmas. Ó. Palmas
efusivas online. Muito bem. Bom, pessoal, abrimos aqui o nosso clássico e combinado período de perguntas e questões, né? Na sequência, a gente hoje vai olhar os trabalhos de todos, né? Aqueles que eventualmente tiverem interesse em permanecer na sessão e acompanhar o que está sendo feito na disciplina, né? Pelos pós-graduandos estão convidados, né? O Éder está por aí, outros que queiram acompanhar podem permanecer. Já temos alguém com a mão levantada aqui, eu não sei se abaixou. Deixa eu ver, eu tinha visto aqui, mas agora... Ah, foi a Sara, sem querer. Eu, como sempre, né, como é de praxe, tenho uma questão aqui para dar largada, Luciana, se tu me permite, não é só por eu ser o mestre-sala da tua apresentação aqui que estou fazendo o meio de campo, mas é por interesse genuíno, tá? Então, se o Chico e a Mayra ali, que são co-organizadores da disciplina, me dão licença, eu abro os trabalhos. Lu, tem uma questão que para mim sempre é importante, né? Aí eu estou falando de mim no sentido da primeira pessoa, né? Eu pessoalmente, eu profissionalmente, em relação a essa discussão e principalmente da escala urbana dessa discussão, que é um aspecto caro, né? Ao que tu mostrou e o que vocês vêm abordando, né, dentro dessa pesquisa da cidade pós-compacta e outras ações, né? Eu, pessoalmente, assim, como mais familiarizado, né, à escala da edificação, né, tive alguma experiência por tabela, né, profissional lá com meu pai, que trabalhava bastante com planejamento urbano, tal e tal, mas sempre mais familiarizado com a escala da edificação. Eu vejo que, em relação às questões de meio ambiente, as questões contemporâneas, digamos assim, mesmo as questões sociais, os problemas que a gente enfrenta hoje nas cidades metropolitanas, né, muito do que tu mostrou aí, os não lugares, né, essas áreas residuais, viadutos, tal e tal, na escala da edificação, cada vez mais as questões de infraestrutura ganham importância, né, na minha sensibilidade, não só como condicionantes e exigências, mas também como matéria-prima de projeto, inclusive numa mirada contemporânea como substrato formal, né? Isso tem sido a tônica, né, do que a gente trata hoje, pegando, por exemplo, situações bem típicas, né? Problema de segurança, cercamentos, fechamentos, isolamentos, etc., né? Que aonde não tiver incorporado em estratégias de projeto muito refinadas, se transformam em cercas com lanças ou aquele arame enfarpado da Primeira Guerra Mundial, né? Então, transportando isso para a escala urbana, Luciana, e na verdade o que eu estou fazendo não é um discurso, é uma mini palestra para ouvir a tua opinião, mas tem uma palavra-chave nessa história que é idêntica à da edificação, na minha sensibilidade, que é a ideia de camadas. Tu repete essa palavra com frequência na tua apresentação, não sei se tu te dá conta. Camadas, layers, né? Se a gente vai no plano Cerdà, por exemplo, em Barcelona, né, que é uma cidade compacta, não é nem cidade de 15 minutos, é 7 minutos e meio, ela também tem camadas. Lá houve um projeto e um planejamento onde várias camadas que chegam na infraestrutura hard estão associadas, né? Essa tua análise preciosa de Brasília, na minha opinião, faz pela primeira vez isso, enxergar a cidade em várias camadas, em vários layers, e perceber as relações não só técnicas, mas espaciais entre essas diversas camadas, né? E formais, inclusive, que é onde a rodoviária é uma espécie de clímax,
mas não é a única, né? Tu mostrou percursos ordinários lá, que eu tive a oportunidade de conhecer alguns, né, do pedestre, o layer pedestre, né, que não coincide com o layer automóvel, né? Essa relação é uma das que gera o equívoco de muitos em dizer que a Brasília é a cidade dos automóveis. Não, tem layers diferentes, né? E o layer peatonal é um layer muito rico em algumas oportunidades. Então, concluindo, né, minha fala é um pouquinho extensa, como sempre, mas eu quero crer que há uma forma, uma operação de projeto aí, tanto na escala edilícia quanto na escala urbana, que tenta estabelecer essa relação vertical entre camadas, diversas camadas, né, de infraestrutura e superestrutura do espaço construído, tirando o proveito tectônico dessas relações. A palavra tectônica aí entra no sentido da solução técnica associada a uma solução formal e espacial, né? Isso hoje na arquitetura é bastante, na arquitetura contemporânea, na minha visão, é visível, né? Principalmente na obra dos paulistas aí, do Chico, do Álvaro, e outros, né, onde tu vê que nos edifícios as soluções construtivas, técnicas, têm um papel importante no processo, no partido, muitas vezes, né, as relações de topografia, né, lá Paulo Mendes da Rocha e tal. E isso em escala urbana começa a ser percebido por poucos, mas que essas relações também são igualmente importantes. Então, Luciana, quero te ouvir se tu acha que essa comparação em termos de processo de concepção é promissora, né, na escala do edifício e infraestruturas com a escala urbana. Não, assim, claro que a princípio... Começou com não. Não, mas é porque eu acho que não tem uma resposta única. Sim. É isso que eu acho. Eu acho que, na verdade, a resposta não está só no projeto. Uhum. Eu acho que está numa questão de reposicionar os questionamentos, assim, porque eu acho que a gente está replicando na discussão do campo disciplinar, assim, enquanto reflexão do projeto. Não estou falando tanto da prática de projeto. A gente está replicando uma fragmentação que foi necessário para o campo profissional. Assim. Isso é muito claro quando a gente vê o sistema americano de formação. O planejamento urbano não tem nada a ver com a arquitetura, que não tem nada a ver com a arquitetura de interiores, que não tem, sabe, do paisagismo, e que a formação está ligada à atuação estritamente profissional. E tem uma qualidade na nossa formação, talvez latino-americana, do sul global, que nós somos ainda, estão querendo compartimentar, mas a gente é ainda generalista. E a grande vantagem de ser um generalista, talvez a gente não seja o especialista, sim, mas a vantagem de ser o generalista é abrir o questionamento. Eu não sei se eu tenho uma resposta para isso, eu não vejo o projeto como uma resposta, mas eu vejo o projeto como um campo de reflexão. E a gente, principalmente quando eu vejo os ateliês de desenho urbano, a gente sempre parte das mesmas premissas, mesmo em situações completamente opostas ou diferentes, entendeu? Uhum. E é essa provocação que talvez eu gostaria de fazer em relação ao que você colocou, que eu muito concordo, viu, Sérgio? Mas eu acho que não é bem uma resposta, é mais um campo de entendimento desses fenômenos que vem de uma relação de infraestrutura, sim, mas que vem também da observação desses fenômenos sociais e das formas de apropriação, principalmente das nossas periferias. E quando a gente vê, por exemplo, construindo mais um viaduto ou mais uma autoestrada, que nunca falta dinheiro, viu, gente? Para infraestrutura nunca falta dinheiro. Mas que a arquitetura vem só depois como algo a ser feito
a posteriori, não junto no pensamento, a gente perde a oportunidade de, talvez na implementação daquela infraestrutura, já trazer conexões, outras escalas, e pensar a outra escala, que é por isso que eu acho que é intencional mesmo essa coisa das camadas, mesmo uma camada mais macro, que é da infraestrutura, que tem a ver com engenharia de transportes e tráfego, etc., etc., mas tem uma outra camada que não pode ser feito como um aditivo, tipo, eu boto depois uma passarela, ou eu boto... Isso tem que ser pensado de forma congruente, mas do jeito que está montado o jogo de cartas hoje, não tem nem chance, as licitações são totalmente separadas, as secretarias são, nem na parte de planejamento elas conversam. Aqui em Brasília, por exemplo, tem Secretaria de Mobilidade, Habitação, não sei o quê, cada um vai fazendo seu projeto em separado. Então, eu acho que falta uma reproblematização dessas questões, e que não dá para replicar, principalmente no ambiente universitário, essas habilitações profissionais, que aí sim, no campo profissional, eu nem questiono. Claro que vão ter especificidades, etc. Mas enquanto formação, enquanto debate, eu acho que a gente, por exemplo, aqui no RB fala assim, professora, mas você não é professora de arquitetura, por que você dá de urbanismo? Aí eu mudo, aí eu vou dar de arquitetura. Aí fala assim, está faltando professor para dar, que eles estão criando essa matéria, arquitetura de interiores. Eu falei, eu dou, mas, sabe, as pessoas querem sempre te encaixar em alguma caixinha, assim. E eu estou querendo explodir as caixinhas para abrir o debate, assim, muito genuinamente. Eu não sei se eu tenho uma boa resposta, mas eu queria fazer bons questionamentos para a gente olhar de uma forma mais ampla, porque tem excelentes profissionais, excelentes teóricos, tudo, mas muitas vezes fica olhando só uma parte da história, e eu acho que a gente tem que mostrar a complexidade das coisas. Muito bem, excelente, Luciano. Pessoal, a palavra está à disposição. Posso... Chico, faz favor. Pois então, Sérgio, para Luciana, achei, olha, notei muita coisa aqui, viu, Luciana? Você abriu tanta porta aí que eu não tenho nada organizado, assim, a ter algumas coisas que eu vou anotando soltas aqui, né? Primeiro foi essa lembrança do relatório lá do Belcher, né? Que era um escritório, me lembro, já li bastante sobre isso, sobre eles. Até eu acho que eu tenho a impressão que, eu não sei se eles tinham alguma ligação com o Cornell, mas acho que o escritório, acho que era de Ítaca, eu tenho a impressão. Né? Eu acho que tinha. Eu acho que tinha, né? Eu me lembro, vou dar uma pesquisada nesse negócio, porque... Eu não estou lembrando exatamente, mas tinha sim, ele era pesquisador de uma universidade americana, eu acho que era Cornell. Eu acho que era Cornell. Pesquisar também para falar com absoluta certeza. Eu vou dar uma pesquisada. Até bom saber, porque vou para lá agora, então eu vou dar uma olhada nesse negócio. Às vezes puxa mais um negócio ali para a gente poder olhar, né? E, bom, essa era uma primeira coisa, porque Brasília é uma coisa muito particular, né? Claro. Eu não sei até que ponto também precisaria entender, né? Porque essa coisa da capital, lá no centro do Brasil, já era uma coisa desde o século XIX. Tinha uma ideia também, né? Eu não sei se esse relatório também foi dirigido, claro, para poder, talvez você saiba mais, né? Para poder, vamos dizer, referendar a possibilidade de ocupar aquilo. Eu tenho a impressão que os dados que ele acaba trazendo não eram os dados completos, que obviamente tinham no século XIX, que me parecia uma coisa mais estratégica de ir para o meio, né, de ocupar um país que até hoje é praticamente ocupado na borda, né? Ou seja, se pegar o centro do Brasil, ele é pouquíssimo ocupado. Então, eu acho que tinha uma estratégia política lá no século XIX que se manteve, né? E mesmo a ida da capital acabou não gerando uma espécie de ocupação, porque Goiás não é ocupado, Tocantins, né, Mato Grosso, nem sem falar na Amazônia, ou seja, não houve uma ocupação meio chinesa, meio mesmo americana, que é muito espalhado em pequenas cidadezinhas, mas está um pouquinho mais difundido, né, a conexão dos dois lados. Né?
Só isso que eu lembrei do relatório Belcher, então eu estava tentando entender, porque, claro, se você vai num vazio como aquele, ocupar o vazio, e vem esse projeto, que é um projeto que eu acho que ele até hoje, ele é encantador, de uma certa maneira, porque pelo seu ineditismo, talvez, mas pela possibilidade de juntar várias competências, inclusive de uma arquitetura, de arquitetos, né? Um especial que está ali, né? Reconhecido com uma grande habilidade, mas a própria organização urbana que vem do Lúcio, tudo isso ajuda, porque muitas capitais foram feitas, muitas cidades novas foram feitas no mundo. Essa é a verdade, né? Mesmo no Brasil, né? Nós temos aí. Mas talvez nenhuma com esse tipo de força que emanava aí, como o Sérgio trouxe essa coisa da ufologia, né? E Brasília tinha aquela coisa do centro energético das pirâmides. Vai ver, Sérgio, que tem até alguma coisa meio de ufologia, livro que fez com que aquela energia brotasse e tal, né? Mas eu falo porque a questão do vazio que você colocou ali, fiquei pensando bastante ali, porque se o vazio, você coloca o genérico, o vazio, né? E a infraestrutura, né? O vazio, eu fiquei pensando, sempre imaginei Brasília a partir do vazio, mas era uma coisa que eu nunca me aprofundei, mas é uma coisa, talvez até um raciocínio um pouco consensual. E você vem mostrando exemplos desse vazio operante, né? Você mostra várias coisas, a escadinha que ocupa o vazio, ou seja, ali seriam duas possibilidades, ou seja, o vazio como aquele espaço que depois veio funcionar nas teorias como algo expectante, que ele estava ali para ser ocupado, uma possibilidade, né? Ou se ele seria uma circunstância, porque ele não foi pensado para aquilo, né? Para ser ocupado, mas ele era pensado simplesmente como uma base para que a estrutura física da cidade, né, fosse colocada. Portanto, naturalmente ele estaria ali, né, porque ele como um espaço de conexão grande às vezes, porque é uma cidade extensa de uma certa maneira, não é tão grande, mas ela é uma cidade extensa pela sua ocupação. Falo plano piloto, não falo nada do resto. Então, a primeira questão que eu nem é uma questão, mas é uma reflexão que ela vira uma questão. Se esse vazio que ele passa na sua, você mostra vários exemplos de como ele foi sendo operado, operacionalizado, em alguns lugares vira uma infraestrutura. Quando ele é aquelas escadinhas, um pouco de jardim, ele traz aquele uso do pedestre. A gente não pode acabar com a mobilidade humana, né? Pô, a gente não vai ficar, só se a gente fosse ficar tetraplégicos. Então, e Brasília, a impressão que eu dava sempre é que os deslocamentos seriam um pouco maiores, né? E esses vazios, eles vêm, de certa maneira, preencher esses lugares, né? Mas eu não sei se, essa é a minha dúvida, se ele nasce sem essa convicção de que ele seria espaços expectantes para gerar, né, situações infraestruturais ou de ocupação, né, ou se ele poderia imaginar que seriam ocupados e tal. Eu penso mais na primeira, com o vazio como uma abstração para receber a cidade. Portanto, ele pode ser menor ou maior, mas ele tem uma necessidade de estar lá. Você fez essa argumentação. O vazio não precisa ser sempre ocupado. Mas, ao mesmo tempo, tinha a sua fala, o vazio estava lá e ele pôde ser ocupado, né? Entendeu? Essa é a minha primeira questão, vamos dizer, meio solta. Você explicasse um pouco melhor essa ideia do vazio, porque minha ideia sempre foi mais pensá-lo como que ele surgiu para servir como base para uma arquitetura que ia estar colocada, funcionalizada como estrutura de poder e habitação, ou seja, para que esse poder funcionasse, porque é uma cidade, é capital, né? E depois ele, ao acaso, não seria o acaso, mas por estar lá, né, e pela existência da cidade, ele pôde ser utilizado. Aí ele vira um uso que não era planejado. Tá? Então, essa é a minha primeira questão. Para começar essa conversa,
sobre a questão do vazio, que é um tema, para mim, central na tua fala. Não, obrigada pela questão, porque a questão do vazio, eu acho que ela está comigo há muito tempo. A minha tese foi sobre a questão do vazio, né? Então, é algo que eu me debruço e penso. O que eu quero reposicionar na sua fala, que eu muito concordo, Chico, é não entender que o vazio não é um ponto de origem, não é uma questão que está dentro do projeto. O vazio, ele é uma questão muito, muito anterior, assim, porque, primeiro, que o vazio é cheio de natureza, é cheio de coisas que estão acontecendo naquele território. Quando a gente fala de vazios demográficos, principalmente no século XIX, é muito mais no sentido socioeconômico, que não tinha uma extração socioeconômica dessa rede de infraestrutura já existente. Porque, na verdade, as populações, não só dos povos originários, mas do sertanejo mesmo, dessas populações, né, desde Minas Gerais, que vem desde os ciclos do ouro, etc., 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 era uma região totalmente povoada. Tanto que até hoje tem uma questão jurídica aqui em Brasília, porque tudo aqui era fazenda, já eram fazendas na época, com ocupações, com gado, claro, não na densidade de uma São Paulo, por exemplo. Então, quando se fala em vazio, é principalmente dessa perspectiva de um Sudeste industrializador, onde não tinha uma questão econômica por detrás. Mas as redes de infraestrutura, de locomoção, de etc., etc., elas já eram muito pré-existentes. E, no fundo, tem uma fala, inclusive, do Frank Svensson, que era um professor aqui da UNB, ele era mineiro, foi da Sudene, etc. Na verdade, essa relação do vazio da infraestrutura é uma correlação colocada desde a época do sertão, assim, que tem muito a ver com essa cidade de beira de estrada, de entrepostos, onde a fixação não é o mais importante, mas a circulação desse urbano que era muito fluido e que tinha outras características de uma característica normal. Porque tem quase que uma fratura epistemológica e tudo do que são essas cidades mais litorâneas do Brasil e essas cidades mais do sertão interioranas, onde tinham muitos desses viajantes desde o século XVIII e XIX. Então, na verdade, né, voltando para o relatório Belcher, não foi uma coisa para justificar a questão de Brasília. As expedições militares, desde a mudança, né, do Bonifácio, etc., sempre foram uma questão, uma relação de fronteiras. Então, tinha uma ocupação de entender até onde ia esse Brasil e como eram configuradas essas fronteiras. Então, as expedições militares não estavam só por uma questão de mudança de capital, mas um entendimento de apropriação de um território que é muito, muito maior, assim, em termos de biomas e etc. E que eles foram mapeando e colocando. E a questão de interiorizar, ela vinha de no século XIX, provavelmente uma relação de defesa, mas também de ocupação no sentido mais desse Estado que estava muito focado no litoral. Então, isso ganha força na década de 50 com essa vertente mais socioeconômica mesmo. Mas, por exemplo, tem um estudo do Ricardo Trevisan, que é aqui de Brasília, só no período republicano, que é final de 17 para agora, tem mais de 200 cidades novas projetadas. Por exemplo, só ao longo da Belém-Brasília, são não sei quantas cidades, povoamentos, cidades construídas principalmente por conta de uma espécie de ocupação socioeconômica também, as mineradoras, etc., etc. Mas, geralmente, não eram do nada. Já tinham povoados, já tinham ocupações, já tinha coisas e que a gente está vendo hoje na arqueologia que, às vezes, são milenares desses percursos, sabe? Então, por isso que eu acho que camada é uma palavra boa para isso. E que eu acho que a gente tem que desmistificar esse vazio da origem. Agora, o vazio enquanto realmente paisagem, ocupação, não é, e nem deve ser, eu acho, uma questão de compacidade sempre. Eu acho que a compacidade
ela é muito útil em alguns casos, mas tem outros casos, principalmente essas situações de margem, etc., que tem uma outra relação com o território. E eu acho que isso está escapando do nosso vocabulário enquanto urbanistas, entendeu? E é visto como uma coisa rural, fora do urbano, é como se não pertencesse. Tudo bem, eu acho que a questão da metrópole é uma questão super importante, mas não é só isso. Eu acho que tem cidades médias, pequenas, que têm uma relação muito forte com a infraestrutura intra-urbana e intra-regional, que está sendo colocada num campo só do planejamento, e não entra a arquitetura. E eu acho que a arquitetura também tem que se preocupar com essas pequenas intervenções, vamos dizer assim, que não estão só na metrópole. Uhum. E aí o entendimento desse vazio, não como ocupação, porque tem uma coisa utilitarista nessa ocupação, sabe, da densidade. Parece que você tem que dar valor a tudo, uso a tudo, e talvez não, entendeu? Eu acho que tem uma relação mais própria, inclusive com a questão dos biomas naturais, as espécies existentes, entendeu? Que eu acho que a gente tem que reproblematizar. Não tenho resposta para isso em projeto, é o que eu estava falando para o Sérgio, mas eu acho que pelo menos tem que ser debatido dentro do campo disciplinar, e o que eu vejo é que o debate também está fragmentado, porque quem se importa com as questões ambientais e de apropriação negam o projeto. E quem está em projeto, muitas vezes, está vendo isso como uma condicionante do projeto, e não um fenômeno, de fato, a ser estudado dentro de determinadas condições, entendeu? Então, eu acho que o próprio significado de vazio na questão projetual e na configuração da paisagem, eu acho que ela precisa ser reproblematizada. Certo. Excelente. Oi. Você acha que, quer dizer, o vazio de Brasília, obviamente, vazio, não é um vazio. Tá? Vamos dizer, dentro de uma escala, você tem uma ocupação e, naturalmente, ele existe porque, a menos que você faça uma Shenzhen, certo? Faça um recorte. Aqui era um povoado de 15 mil habitantes, hoje tem 4 milhões de habitantes em 10 anos. Não é isso o projeto de Brasília, obviamente. Não é essa mega densidade cujo... Né, tá? Ou seja, ele nasce com essa, né, com essa vocação de ser um espaço de entre e, portanto, é um pouco isso. Brasília, isso que eu quis também imaginar. Eu entendi o seu argumento e eu também estou entendendo o seu raciocínio, que eu acho bastante preciso, né? Porque também tem várias escalas de vazios, né? Talvez um vazio aqui do meu lado seja estranho aqui onde eu estou, né? Pode ser que ele seja um resíduo de urbanização. O vazio de Brasília não é um resíduo. Talvez tenha vazios distintos também, como qualidade, não é mesmo? Às vezes eram resíduos. O resíduo, talvez ele seja um incômodo, como um lixo, né, que sobrou. Mas se ele nasce, né, talvez um pouco nesse sentido. Né? E às vezes até, pegando o seu raciocínio, às vezes até a ampliação de resíduos pode dar uma qualidade e transformar um vazio. A cidade às vezes precisa de um vazio, né? Talvez. Né? Aumentar espaços, né, não ocupados. Bom, essa é uma primeira, vou deixar um pouco aberto aí. Obrigado, foi... Não, mas esse debate é longo, e eu acho que não é que também achar que o vazio só é positivo, não. Claro. Eu acho que tem que se analisar localmente para ter uma... A generalização é que muitas vezes, inclusive, colocou Brasília numa categoria, sei lá, de patrimônio, etc., e deixou de ser estudada em outras frentes, entendeu? Exato, isso. E ser estudado não significa fazer uma apologia, dizer que está tudo certo, não, tem muito problema. Muito bem, Luciana, obrigado. Chico, eu acho que nós teríamos assunto aqui para fazer, acho que temos assunto para fazer um seminário só para isso, sabe, Luciano? Só sobre isso, fiquei interessadíssimo. Não, vamos continuar. Entrar nesses grupos aí que vocês têm aí para seguir. Vou fazer minha candidatura nesse coletivo de vocês aí para poder entrar. Se estiver aceitando o currículo. Eu te mando a ficha, mas